Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de 18 de dezembro. Gente, estamos caminhando para o fim do ano, fim do mês, e o Senhor vem fazendo maravilhas em nossas vidas. Podemos ver quais os benefícios que o Senhor nos tem dado e o que temos nós entregue ao Senhor, o que nós temos entregue ao Senhor. E nessa perspectiva dessa manhã, nos regozijamos na sua presença, na sua doce serenidade, nos regozijamos na sua doce e maravilhosa paz, a paz do Senhor, a paz que gera a nossa vida, gera a nossa casa, gera o nosso lar. Então que nessa manhã você possa sentir a paz do Senhor que envolve, a paz do Senhor que transborda, a paz do Senhor que ajuda-nos a cada amanhecer, que nos dá graça, nos dá plenitude, nos dá tranquilidade. A paz do Senhor nos traz tranquilidade. Se não temos paz, temos agitação, tribulação, temos falta de harmonia, temos desordem interior e exterior. E a paz do Senhor traz ordem, traz decência, traz graça. Então que nessa manhã a paz do Senhor possa reinar no teu lar e na tua casa. Que você possa receber essa paz nessa manhã. A paz do Senhor que transborda em nós, em nome de Jesus. Tome aí a sua Bíblia, a sua palavra, a sua bússola diária no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vai dizer assim: E quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com regozijo, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga. Ele veio e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, já quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, a multidão o apertava. Aleluia! Vou ler até aqui nessa manhã. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas que Jesus vai estar ausente do povo. Por quê? Porque ele tinha atravessado o lago e tinha ido até um certo lugar chamado Gadara e tinha ido expulsar os demônios da vida de um homem que estava acometido e possesso pelos demônios. Então Jesus se ausenta da multidão, Jesus toma o barco e atravessa o lago de Genezaré. E quando ele assim faz, diz aqui a palavra do Senhor, que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque a presença do Senhor, ela traz alegria. Quando Jesus está no local, é lugar cheio de alegria. Não há espaço para tristeza, não há espaço para desamparo, não há espaço para abandono, não há espaço para rejeição, não há espaço para depressão. Aonde Jesus está, tem alegria. Diz que a multidão o recebeu com regozijo. Todo aquele que quer receber a Jesus, recebe com alegria, recebe com regozijo, recebe com expectativa. Por que a multidão o recebe com alegria? Diz que a multidão estavam esperando, porque todos estavam esperando pela presença de Jesus. Todos estavam ansiosos que Jesus voltasse daquela travessia. Por quê? Para estar próximo ao Mestre. Porque estar próximo ao Mestre vem falar de milagre. Estar próximo ao Mestre vem falar de paz. Estar próximo ao Mestre vem falar de plenitude, de ensinamento, de aprendizado.
estar próximo ao Mestre, vem falar de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós buscamos, porque a presença de Jesus é isso que ela traz, plenitude em todas as áreas. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não falta nada. Não há dívidas, não há doenças, não há tristezas, não há faltas materiais, não há relacionamentos, não há nada que tire a sua alegria quando Jesus está contigo. Então a presença do Senhor traz alegria. A presença do Senhor traz regozijo. A presença do Senhor traz plenitude. Então nós vamos entender nessa manhã que todos esperavam a Jesus, mas também todos estavam ali em busca de algo. Nós vamos ver que ele está chegando. E quando ele está chegando, também chega um homem chamado Jairo, que era um homem principal da sinagoga, que era um homem conhecido na região, que era um homem até provavelmente conhecido de Jesus, pois Jesus passava pelas sinagogas, pregando, ensinando. E nós vamos ver que Jairo chega, ele se prostra aos pés de Jesus e roga a Jesus. Ele não simplesmente pede, mas ele roga que Jesus passe em sua casa, porque ele tinha uma filha única que estava quase morrendo. Mas quando ele ia até Jesus, a multidão o apertava, a multidão o trancava, a multidão o tentava tirar ele dali, porque todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam tocar a Jesus, uns no coração de Jesus para receber o milagre, outros queriam tocar nele próprio, também para receber o milagre. Eles viam ali Jesus como algo que portava realmente, que carregava realmente a virtude e o poder. Então nós vamos entender nessa palavra, a gente sabe que essa palavra se cruza com a palavra da mulher do fluxo de sangue, que foi curada naquele momento, naqueles apertos de indas e vidas de uma multidão, entre Jairo falando e a mulher se arrastando no meio dos outros. Ali sai virtude, sai um dos milagres de Jesus nessa passagem. Nós vamos ver a passagem a qual Jesus faz 2 milagres, que é a cura da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Isso me faz a mente fluir para uma palavra nessa manhã. Jesus sempre vai ter espaço para mais um milagre na sua vida. Não importa se ele já fez um milagre, ele vai ter espaço para mais um. A conta de Jesus, ela não se acaba. O milagre que Jesus tem para entregar para mim e para você, ele não se acaba. O poder que Jesus tem para fazer com que os milagres aconteçam nas nossas vidas não se acabam, não se extinguem, não se finalizam. Nós vamos entender aqui que um apertava de um lado, outro apertava do outro. E Jesus sentia a virtude sair dele. Jesus sentia o milagre sair dele. Por quê? Porque a fé daquela mulher que o tocou era tão grande que o milagre foi liberado pela fé dela, não pelo querer de Jesus. Veja aqui que a palavra vai dizer que Pedro diz para ele: mestre, a multidão te aperta e tu vem me falar que saiu, que quem tocou você? Como pode isso? Mas Jesus não estava falando de qualquer toque. Jesus estava falando de um toque que saía virtude. Jesus estava falando de um toque que saía algo mais. Jesus estava falando num toque que tinha fé, num toque que tinha fé de cura. E quando se tem fé de cura, Jesus libera a cura. Veja que o milagre estava no poder de Jesus, mas o que ocasionou o milagre foi a fé da mulher. Foi a fé dela que ocasionou o milagre. Assim como Jairo vem falando que se Jesus entrasse na casa dele,
ele saberia que a sua filha estaria salva. Isso também quer dizer outra coisa. Quer dizer que a fé dos dois era um pouco diferente. Um queria que Jesus fosse até a sua casa. Outro simplesmente tocou sem nem falar com Jesus. E qual é a sua fé nessa manhã? A fé que Jesus precisa se movimentar para que aconteça, ou a fé que simplesmente você se movimenta para que aconteça? Aleluia! De uma forma ou de outra, você vai entender que o milagre vai acontecer, que o milagre pode acontecer, que o milagre está próximo a acontecer. Ou você se movimenta, ou o Senhor se movimenta por você. De uma forma ou de outra, tem milagre para acontecer no dia de hoje na sua vida. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você se movimentar, basta o Senhor se movimentar. Porque de toda maneira, quem se movimentou primeiro foi Jairo. Não foi o Senhor que foi à casa de Jairo, foi Jairo que veio buscar o milagre. Foi Jairo que veio até Jesus para que ele fosse até a casa dele, até a menina, até a filha de Jairo. Então nós vamos entender que existe sempre o nosso primeiro passo a ser dado para que as coisas aconteçam. Temos que dar o primeiro passo, temos que fazer a nossa parte. Muitos esperam o milagre dentro de casa parado. Muitos esperam o milagre dentro das suas circunstâncias, não movimentam-se, não fazem um esforço. Veja que Jairo fez um esforço. Ele passava pela multidão e a multidão o apertava, o arrastava, e ele ia continuando para falar com o mestre. E nesse meio de multidão houve milagre. Nesse momento ali, Jairo poderia se dizer: pronto, meu milagre, agora Jesus já não vai na minha casa, Jesus não vai fazer nada pela minha filha, Jesus já não vai fazer nada. Tanto é que enquanto ele explicava para Jesus o que ele precisava, já chega alguém nesse meio tempo e diz: a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque Jesus cura alguém no meio da multidão. Jesus cura alguém, entretanto. Então Jairo poderia ter esbravejado, ficado triste e dito: poxa, perdi minha chance, alguém chegou na minha frente. Mas ninguém chega na sua frente quando a situação é com Jesus. Ninguém toma a sua frente quando a situação é com Jesus. Quando a situação é com Jesus, você tem o seu lugar garantido com Ele. Você tem o seu lugar programado com Ele. Jesus estava, diz a palavra, chegando de algum lugar e todos o esperavam. Todos o esperavam. Mas Jairo tinha um encontro marcado com Jesus. Jesus tinha um encontro marcado. Não foi a mulher do fluxo de sangue que impediu que Jesus entrasse na casa de Jairo. Não foi o milagre, entretanto, que impediu que Jesus fizesse o milagre na casa de Jairo. O que está reservado para você? Ninguém pode tomar. Então não adianta tentar puxar tapete de ninguém, não adianta tentar viver uma vida achando que as coisas não vão dar certo só porque o outro chegou ou o outro fez tal coisa, porque o que está programado para você, o Senhor vai fazer. O Senhor prova nessa palavra que ele se libera da multidão e vai à casa de Jairo cumprir com o propósito determinado, com o propósito específico, que era curar a menina. Aleluia! Então que dessa manhã essa palavra possa ter trago para você alguma expectativa de milagre nesse dia 18 de dezembro, nesse dia chamado hoje, o dia do milagre, o dia a qual o Senhor marcou para que você o encontre. Que Deus abençoe você e que a esperança do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.